Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Esse projeto é para você que deseja ampliar e se aprofundar no conhecimento e entendimento dos textos bíblicos. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: o destino do bom e do mau servo. Leremos do versículo 45 ao 51. O que nós vamos aprender com esse texto? Qual é o significado da palavra servo? Diz assim o texto. Estamos falando de um texto que só aparece aqui no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas, você pode encontrar um outro tema, mas o texto se refere a esse que nós vamos ler ainda há pouco. Em Lucas, o tema é servo leal e servo infiel. Então vamos à leitura. Versículo 45. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. E o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Bem, parece exaustivo continuar falando sobre o retorno ou a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas é exatamente nesse contexto que essa passagem, ela está se referindo. Jesus está no sermão profético, nós já estamos falando isso há alguns vídeos, e nós precisamos entender que para Jesus enfatizar a necessidade da vigilância enquanto nós aguardamos o seu retorno, ele vai utilizar algumas parábolas, dentre elas essa que nós acabamos de ler. Então, quando a Bíblia, em vários textos, desde o Primeiro Testamento conhecido como Antigo ou Velho, como você queira chamar, como também aqui no Novo, nós não nos cansamos de lermos textos que falam de bênção, de cura, de milagres, não é verdade? Mas como a palavra do Senhor, ela é confrontadora, e nós estamos diante de um texto que vai falar sobre a nossa integridade, sobre a necessidade de andarmos corretamente ou conforme a palavra do Senhor, e isso pode trazer algum desconforto. Isso pode fazer com que muitas pessoas não queiram se aprofundar no entendimento desses textos que são altamente relevantes. Nós estamos aqui diante de alguns versículos que falam sobre dois grupos de pessoas: o destino do servo bom e do servo mau. E quem é o servo bom? É aquele cristão, é aquela pessoa que recebeu o Senhor no seu coração e que tem uma conduta de vida fiel e sábia, ou seja, uma pessoa fiel ao Senhor e sábia, que anda em sabedoria, que anda em retidão. E qual será o destino desta pessoa ou deste servo? Será receber o galardão, será receber a recompensa quando o Senhor vier, que nós não sabemos o dia nem a hora, mas nesse texto também, no versículo de número 50, está nos relatando que o Senhor virá de forma inesperada, ou seja, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. E qual é a identidade ou as características do servo mau? É aquela pessoa que vai viver de uma maneira imprudente, que não vai estar
preocupada ou vigilante no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus. É aquela pessoa que vai ter a sua vida prática sem corresponder aos mandamentos do Senhor, vai negligenciar a sua vida a Deus, como se a volta do Senhor ainda fosse demorar muito. E no versículo 48, esse servo mau, ele vai dizer, mas meu Senhor está demorando muito. Esse é um pensamento que passa pela cabeça de muitos cristãos. E é esse tipo de pessoa que a Bíblia, que o texto, ou que Jesus, melhor dizendo, vai chamar de servo mau. Agora, vamos entender o que significa a palavra servo no hebraico. Olha como é interessante nós entendermos um significado tão amplo e profundo que nos traz uma clareza maior a respeito da responsabilidade de sermos servos, principalmente de sermos servos bons. Bem, a palavra hebraica para servo é eved. Eved. Então, é uma palavra composta por 3 letras. A letra Ain, a letra Vet e a letra Dalet. Cada uma dessas letras tem um significado que vão nos ajudar a compreender a complexidade dessa palavra, que para nós é uma palavra muito, talvez, comum. Mas quando nós falamos de Eved, que é servo em hebraico, nós estamos nos referindo a uma palavra que contém a letra Ain. E a letra Ain é a letra dos olhos, da visão. Ou seja, é a letra que faz referência àquela pessoa que mantém o seu olhar ou que está atenta e mantendo sempre a sua vigilância. É aquela pessoa que está sempre atenta e mantendo a guarda. Esse é o significado da letra Ain. A segunda letra que forma a palavra Eved é a letra Vet. A letra Ved, ela faz referência à família, à moradia, ao lar. E a terceira letra é a letra Dalet. E esta letra, ela significa ou representa uma porta. Então, quando nós juntamos os significados dessas 3 letras que compõem a palavra Eved, no hebraico, que significa servo, nós estamos nos referindo a uma pessoa que mantém o seu olhar constante sobre a casa, guardando as suas portas, protegendo, zelando tudo e todos que estão ao seu redor. Olha como é complexo o significado da palavra servo em hebraico. É aquele que mantém o olhar constante sobre a casa, guardando as suas portas, zelando, cuidando, protegendo de tudo e todos que está ao seu redor. Esse é o significado da palavra Eved. E eu faço uma pergunta para você e você vai responder a si mesmo. Em que grupo você está inserido? No grupo do servo bom ou no grupo do servo mau? Se para o servo bom haverá recompensa, haverá galardão, para o servo mau haverá uma punição. Deus o colocará ao lado dos hipócritas, ou seja, dos fingidos, dos falsos cristãos, que é um lugar de lamento, um lugar doloroso, um lugar profundo, um lugar que ninguém quer estar. Esse vai ser, ou essa será a recompensa, o destino de todos os servos que não forem bons, ou seja, de todos os servos maus. Porque é necessário que todos nós sejamos servos bons diante do nosso Deus. Que todos nós sejamos servos bons no reino de Deus e para o reino de Deus. Bem, nós em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 e 9, está escrito assim:
2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, depois nós leremos o 9 para fecharmos esse entendimento. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Muitas pessoas questionam sobre a vinda do Senhor, sobre essa promessa de que ele retornará. Isso é uma realidade até nos dias de hoje e já era também nos dias dos apóstolos. E o versículo 9 vai dizer assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus enviará o seu filho novamente para guerrear no tempo oportuno, porque toda a sua promessa vai se cumprir. Então, que nós sejamos não como aquelas pessoas que duvidam de que essa promessa já está tardia. Não, o Senhor, ele jamais atrasa no cumprimento da sua promessa, mas ele a cumpre no devido tempo, porque o nosso Deus é atemporal. Nós olhamos para o tempo através dos meses, anos, dias, mas o Senhor não. O relógio de Deus, ele está ligado aos acontecimentos. Então, que possamos aguardar a vinda do Senhor Jesus com vigilância e que sejamos servos bons e fiéis no reino e para o reino do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe.